eu acordei de manhã com uma dor de cabeça bem fraca. Daí eu tomei um Cefalive, que é o remédio que eu tomo para dor de cabeça. E daí mandei umas mensagens no WhatsApp, porque eu tava vendendo, né, os meus bordados. E arrumei a casa para limpar. Às 9 horas da manhã, eu liguei para a Cateline para saber como que ela estava. E ela me disse: mãe, você já olhou meu Instagram? Que eu postei todas as fotos dos meus artesanatos, que ela borda, né? Daí eu falei para ela, ainda não olhei, eu estava passando roupa no momento. Daí perguntei se estava tudo bem, ela falou sim, vou começar a fazer uma faxina aqui no apartamento. Daí, beleza, eu falei, então eu tô passando roupa, então vai limpar o apartamento que eu vou continuar passando roupa. Quando eu arrumei a casa, afastei os móveis, comecei a limpar as paredes, me deu uma dor de cabeça muito forte, que eu nunca senti antes. Não dá pra mensurar assim o quanto doía, né? E eu desmaiei. Você caiu? Eu caí. Daí eu não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada, não sei. Eu só sei que depois, quando eu acordei, eu não conseguia fechar minha mão, eu não conseguia me levantar e eu precisava ligar para alguém. E me veio na cabeça o meu marido, o Fernando. Só que eu não conseguia fechar a mão e o meu celular estava na sala. Eu tinha deixado ele em cima do sofá, que eu estava limpando a parede do quarto. E daí nessa hora é a hora da gente lutar com a gente mesmo, né? Porque eu lembro que mesmo eu querendo ir, eu não conseguia. E eu lutei comigo, me esforcei aí na sala, daí na hora que cheguei na sala, a minha mão não fechava para desbloquear o celular. E daí eu lembro que eu coloquei o meu dedo, que o meu celular tem sensor digital, né? Eu lembro que eu coloquei meu dedo e desbloqueou o celular. E daí a Bixby, que é a secretária eletrônica do celular, ela pediu o que eu queria, né? Daí eu falei que eu queria falar com meu amor, que no celular estava gravado meu amor. E daí eu tentando gravar, que eu não conseguia falar direito também. As palavras estavam bagunçadas assim, sabe? E eu mandei uma mensagem pro Fernando, eu falei, corre aqui em casa, que eu não tô bem. Eram mais ou menos 10h30 da manhã. Não me lembro certinho a hora, mas foi no dia 3 de julho de 2020 que a KT me mandou um áudio, né? Me falando que ela estava ruim e que precisava que eu fosse lá ajudar ela. No momento eu não tinha noção do que estava acontecendo. Pensei que era uma dor normal, uma queda devido à pressão, não sei, até mesmo alimentação, não sei, algo do tipo. Só que daí chegando em casa eu vi que ela estava bem ruim mesmo, assim, o aspecto dela, ela estava deitada na cama, tinha conseguido levantar de onde ela tinha caído. Nós estávamos em casa quando recebemos a notícia do Fernando, uma ligação. Era provavelmente umas 10 horas, 10 e alguma coisa. E ele dizendo que estava com a KT no hospital, porque a KT tinha passado mal. E até naturalmente, espontaneamente, eu e minha mãe nós dissemos, assim que ela sair, assim que ela terminar de tomar a medicação, pede para ela vir para casa, passar aqui à tarde comigo. E foi interessante porque às vezes era comum acontecer episódios, né, dela estar com mal-estar por decorrência da rinite que sempre atacava em alguns períodos do ano. E por conta da rinite, né, a alergia ser muito forte, geralmente às vezes desencadeava alguns processos de dor de cabeça. Daí, passado um tempo mais, eu vi que o Fernando disse que estava com a Cateline no hospital. Daí eu fiquei imaginando, meu Deus, será que ela foi fazer faxina
e caiu ou aconteceu algum acidente assim doméstico? Uns 15 minutos o Fernando chegou em casa. Ele viu que eu não estava bem. Eu não lembro ao certo do que aconteceu naquele momento. Eu só lembro de eu na porta do elevador. E depois eu não lembro mais o que aconteceu, porque a dor de cabeça era muito forte, gente, muito forte, muito forte. E daí o Fernando me levou no hospital. E daí essa parte eu lembro, que chegando no hospital uma médica me atendeu, me passou uma medicação na veia, só que aquela medicação na veia não adiantou para nada. Porque não melhorou a dor de cabeça. E daí teve troca de plantão nessas 2 horas que eu fiquei tomando a medicação. Nessa troca de plantão, um médico chamado Gabriel, eu acho que era, Guilherme, Dr. Guilherme. Daí eu lembro que ele falou, não, então se tua dor de cabeça não passou, a gente vai fazer uma tomografia. E eu falei, então tá, né? Daí nós fomos fazer a tomografia e eu vi, assim, que eu saí da tomografia, parece que tudo o que eu tava fazendo não era mais eu, mas parece que eu tava numa bolha. Esse é o meu sentimento, sabe, assim, de que eu tava numa bolha sendo guardada por Deus, protegida por Deus, porque a partir do momento que eu saí da tomografia, todas as coisas começaram a acontecer. Fomos pro hospital, onde chegando ela já foi atendida, bem rápido, né? Foi medicada pela primeira doutora que estava lá. Pediram para eu sair, aguardar lá fora e se tivessem alguma novidade iriam me avisar. Daí, isso já era umas quase meio-dia, a gente não tinha nenhuma notícia ainda dela assim. Daí eu resolvi perguntar o que estava acontecendo. Daí eles ligaram para o médico que estava responsável, que tinha trocado já lá o plantão. E me falaram que ele precisava falar comigo. Devido a um procedimento que eles iam fazer, algo do tipo. Fiz o cadastro, daí me chamaram lá. Quando eu cheguei, ela já estava com os aparelhos de monitoramento, né? Que eu não sei o nome certinho, mas dava para ver questão de batimento, tudo. Basicamente uma UTI, ela já estava, né, sendo monitorada. Daí o doutor Guilherme, ele falou que tinha que falar com a gente e explicou o que tinha ocorrido com a Cateline, que era o aneurisma, né? O rompimento do aneurisma, que era um vaso que tinha rompido na cabeça e tinha saído sangue e isso já tinha tomado conta do cérebro. E eu não me toquei, eu pensei assim, eles falaram que iam fazer um pequeno procedimento. Não me dei conta, ainda neste momento não me dei conta que era algo bem grave, né? Liguei para a mãe dela, para a irmã, já avisei o pai dela também. E começamos a orar pelo procedimento. E quando eu saí com a Antônia, a Joyce já estavam lá esperando também. E eu fui para casa, eu tinha que ir para casa para ver como tinha ficado lá, porque eu tinha saído sem entender como tinha ficado em casa. E daí quando eu estava no carro, a Joyce mandou uma mensagem, a irmã dela, falando que a situação era grave, né? Nisso já tinha feito a tomografia, fazer a angioplastia. E ele falou que realmente ela tinha tido o aneurisma hemorrágico. E o caso dela, a gravidade de 1 a 4 era o 4, que era o mais grave. E ele foi lá fora conversar com a gente para falar sobre, assim, como ela poderia sair até mesmo após esse exame. E ele falou, olha, a gente vai tentar com a angioplastia resolver, para ver se não precisa fazer uma cirurgia. Mas eu já vou adiantando que ela, com certeza,
poderá sair com sequela. Ela pode sair sem fala, ela pode sair com um lado paralisado, ou pode haver ela pode esquecer o passado, ela pode não lembrar mais quem ela é, os parentes. Daí assim, você fica, eu falei, meu Deus, em tão pouco tempo, em poucas horas, a vida de uma pessoa mudar, ter uma rota assim diferente. E isso mexe conosco. E a outra opção que ele nos deu é que poderia acontecer, né? Ao procedimento ali de abrir o crânio, algo pior pudesse acontecer e que ela nem resistisse à cirurgia. Eu confesso para vocês que de sexta para sábado parecia que nós estávamos vivendo a história, mas a gente não queria acreditar no que estava acontecendo. Quando o Fernando foi assinar o termo de responsabilidade pela cirurgia que aconteceria no sábado, foi um momento que, quando ele chegou, eu lembro que eu, ele e minha mãe, nós nos abraçamos na recepção do hospital. E nós choramos muito, Simplesmente como um desabafo. Era um choro de incerteza, era um choro de insegurança, era um choro de muito medo, era um choro de muita angústia. Mas, ao mesmo tempo, o nosso coração estava cheio de fé. O nosso coração estava clamando por Deus. A gente entendia que naturalmente não existiam mais recursos. Tudo que podia estar sendo feito com ela estava sendo feito. Então nós fomos fazer aquilo que nos sobrava fazer, que era levantar um clamor pela vida da Catê. Eu estava bem, a minha mente estava bem, eu conseguia lembrar das coisas que eu tinha feito ontem, antes de ontem. Estava tudo bem comigo. Mas na hora que eu recebi a notícia que, se a angioplastia não desse certo, eu teria que fazer uma cirurgia cerebral, parece que era um filme, que parece que não estava acontecendo comigo, né? Eu recebi a notícia, era umas 4 horas da tarde, eles falaram que iam fazer angioplastia às 6 horas. E daí eu fiquei no quarto, esperando. E eu lembro que o Fernando estava comigo ainda. Depois chegou minha irmã. Eu lembro que, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas todo momento eu estava muito tranquila, sabe? Muito tranquila. Por mais que eu recebi a notícia de que, se a angioplastia não desse certo, eu ia ter que fazer uma cirurgia cerebral, eu estava muito tranquila, sabe? Assim, o meu interior estava muito tranquilo. E chegou 6 horas, eu tive que fazer angioplastia, que é um procedimento que pega a artéria bem do ladinho na virilha. Não era para eu me abalar naquele momento, né? Que tudo ia dar certo. Daí o resultado da angioplastia foi que eu precisaria fazer uma cirurgia cerebral, mas eles vieram me falar que naquela noite não dava para fazer cirurgia porque não tinha equipe médica e o centro cirúrgico estava muito cheio, muito lotado. Daí eu tinha que esperar até no sábado de manhã, eles não me passaram o horário da cirurgia. Eu sei que ia ser de manhã, mas não sabia o horário, né? E nisso a minha irmã entrou no quarto, o Fernando trocou de lugar com ela. Minha irmã entrou no quarto e eu lembro da expressão dela, né? E eu me emociono de contar, porque ela se fez forte. Porque os médicos já tinham ido falar com os meus familiares de que eles não sabiam o que ia acontecer aquela noite. Eles não sabiam se eu ia ficar com alguma sequela. Tudo podia acontecer aquela noite. Então era uma noite que, para minha família, foi muito complicada aquela noite. Mas para mim não, eu estava dentro daquela bolha que eu falei para vocês. Daí, assim, imagina como que fica o coração de uma mãe
Aquela noite para nós foi turbulenta. O Fernando não dormiu, a pastora em oração a noite toda, você preocupado, mas mesmo assim nós estávamos confiantes. Daí chegou de manhã, fomos para o hospital, eu e o Fernando. Daí ela entrou para o centro cirúrgico. É assim, é agoniante você passar, aguardar aquilo ali. Eles estavam mantendo informado, o pessoal, a equipe estava mantendo informado o que estava acontecendo. E eu e o Fernando lá fora, nós oramos, daí vinham os louvores, estava louvando. E o médico também, o Dr. Sanches, ele que fez a cirurgia, ele saiu lá fora também, e daí o Fernando assinou o termo de responsabilidade. E ali era a Cateline e Deus, e os médicos, né? Que Deus estava usando eles. Para mim, particularmente, foi o momento mais crítico de todo o processo, esperar essa noite passar. Eu comecei a receber mensagens, várias pessoas me dando apoio, nos dando apoio, e mesmo assim o cérebro, muitas vezes ele age fora do normal nessas situações, né? Nos levando a pensar sempre no pior. E eu pensei o pior. Comecei a olhar fotos da Cateline, comecei a pensar como seria a minha vida sem ela, mas sabia que de alguma forma isso não ia acontecer em hipótese nenhuma. Mas eu tive que ser forte naquela noite, não consegui dormir. A cirurgia estava marcada para outro dia, 7 da manhã. Quando foi umas 15 para 7, nós já estávamos lá, né, esperando tudo começar a acontecer. Foi eu e minha sogra. E eu, no momento prestes a fazer cirurgia, já estava com soro. Eu já estava com soro nos meus braços. Eles me arrumaram na maca. E o Dr. Sanches me tranquilizou, né? Me falando que ia dar tudo certo, falando que era uma cirurgia que eles já tinham feito, que ia dar tudo certo, né? Daí eu falei, mas antes de tudo, doutor, eu posso orar? Daí ele falou, pode. Daí eu orei naquele momento, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei a equipe médica nas mãos do nosso Deus, entreguei o médico, Dr. Sanches. E eu lembro depois que eu estava acordando da cirurgia, que eles me perguntaram um monte de coisa. Me perguntaram o nome da minha mãe, o nome do meu irmão, o nome da minha irmã, o nome do meu marido, porque eles queriam ver, eles estavam tentando descobrir se eu estava com alguma sequela, mas eu não fiquei com sequela alguma, eu estava ótima. E eu fiz a cirurgia demorou 7 horas de cirurgia, para daí o meu marido receber a notícia que tinha ficado tudo bem, que eu estava tudo bem. Sábado pela manhã foi um momento muito difícil, angustiante. Eu lembro que eu chorava muito. Na mesma hora que eu queria acreditar que Deus estava lá cuidando dela, a minha alma, as emoções borbulhavam aqui dentro. E eu lembro que eu recebi a notícia do Fernando, a ligação do Fernando, era quase 1h da tarde, ele dizendo que a KT já tinha passado pela cirurgia, que ela estava já voltando da anestesia, que ela já estava bem, que ela já estava falando as informações que os médicos tinham dado. E o nosso coração só se encheu de alegria e gratidão a Deus por ter cuidado dela neste momento. Então, a primeira pessoa que eu vi na visita foi o Fernando. E eu lembro que eu tava com dreno na cabeça, tava com um monte de coisa, tava com
eu digo que é um capacete, né? Porque eu tava com um monte de coisa. Na hora que eu vi o Fernando, eu disse, eu passei por essa. Até aqui o Senhor me guardou. Até aqui o Senhor me sustentou. E depois disso eu fiquei 15 dias na UTI, sendo monitorada, tomando os remédios, tomando nimodipina de 4 em 4 horas. E começou o processo de recuperação dela, que durou, se não me engano, 12 dias na UTI, né? Todo cuidado, todo acompanhamento médico. Agradecemos também principalmente pela igreja, pelos amigos que se dispuseram a estar ajudando a gente em oração, né? Através do grupo a gente se comunicava, como que a Catê estava. Ela se recuperava bem. Numa sexta-feira a gente já estava com uma expectativa dela receber alta, já tinha ido pro quarto. A mãe dela estava junto com ela. E ela teve um apagão e caiu, assim, do nada. Ela caiu e bateu a cabeça. Isso assustou bastante a gente. Na sexta-feira que ela ia sair do hospital, ela ia ir para casa. Daí foi feito os exames de novo, não teve nenhum dano, né? Daí ela foi liberada nessa mesma sexta para ir para casa. Primeiro a gente foi para casa da irmã dela, da mãe, né? Moram juntos. E fomos felizes, crendo que aquele processo tinha passado, Deus tinha realmente nos dado vitória sobre aquilo. E começamos ali a trilhar um caminho de recuperação já dentro da nossa casa, né? Do nosso lar. Daí a doutora Vera veio, eu falei que o doutor Sanches tinha ido, que por ele já me dava alta. Daí ela falou, se por ele já te dá alta, eu também vou te dar alta. Foi a melhor notícia que eu recebi na minha vida, foi a questão da alta. Daí eu fui para casa da minha irmã naquele dia. Daí depois nós fomos para casa, ficamos em casa de sexta para sábado. Daí no sábado de manhã eu acordei, o Altemir foi instalar a TV de casa naquele sábado. E eu passei bem. Mas no domingo de manhã eu tive outro apagão daquele. Eu estava no banheiro de casa, só deu tempo de eu chamar o Fernando e eu tive outro apagão daquele. E eu não sabia o que foi. Tipo, dava uma fraqueza assim tão grande. Eu não sei explicar, é um apagão mesmo, assim. E daí o Fernando foi me ajudar, me recuperar, até eu ficar bem, até eu ficar lúcida. E na segunda-feira deu de novo esse apagão. E na terça-feira eu tinha retorno com o Dr. Sanches. E a gente falou que tinha dado esses apagões, daí ele falou que era do procedimento cirúrgico, de que eu estava tudo bem. E daí fomos levando. Daí na quarta-feira eu fui na Unimed, porque o Dr. Guilherme, que me atendeu a primeira vez, quando trocou do plantão, o Dr. Guilherme, ele ganhou nosso coração, né? E daí eu fui para marcar uma consulta com ele. Ele é pneumologista, mas para ver se eu tinha alguma coisa. E no sábado, isso antes de quarta-feira, no sábado antes, tinha me dado 39 de febre. E não sabia o porquê. Daí na segunda-feira deu outro apagão, daí na terça-feira eu fui no Dr. Sanches, na quarta-feira eu fui no Dr. Guilherme, daí ele me passou alguns exames de sangue que era para eu colher, alguns raios-x que eu era para fazer. Mas na sexta-feira eu fui colher os exames de sangue, mas na sexta, depois que eu colhi os exames de sangue, começou a me dar uma dor de cabeça aqui na nuca, uma dor de cabeça que eu não sabia o que era, mas me incomodava um monte. E daí
eu fui na minha irmã, tomei remédio, comi, né? Tomei remédio. Daí não melhorou. Não melhorou. Eu lembro que eu fiquei com dor de cabeça da sexta para o sábado. E daí no sábado não tinha o que fazer, tinha que ir na Unimed. Daí eu fui na Unimed, o Dr. Nelson Malagoli, ele que estava no plantão daquele dia, daí ele me prescreveu uma medicação que também não passou a minha dor de cabeça. Daí ele falou, então vamos fazer a tomografia. E eu tava, sabe, com receio assim de fazer a tomografia, mas eu fiz a ressonância, que depois eles viram que tinham dado uma complicação na tomografia. Daí eles falaram que eu tinha que fazer a ressonância. Daí eu fiz a ressonância. Daí a gente estava esperando a liberação da ressonância, da tomografia, para chamar a neurologista, né? Daí na hora que liberaram a tomografia, a ressonância, chamaram a doutora Lara, que ela é um amor de pessoa. E ela falou para mim que as alterações que tinham dado na tomografia e na ressonância eram 3 AVCs e que eu ia ter que voltar a ser internada novamente. Ai, gente, eu lembro que eu fiquei muito triste, eu chorei um monte. Eu não queria ser internada de novo, né? Porque um dia antes do meu aniversário ainda, no dia 25, a minha fala ficou totalmente perdida. Eu não tinha raciocínio, sabe? O meu raciocínio não batia com as minhas ideias, com a minha fala. Então, eu tinha ficado muito fora de mim, assim, sabe? Até a Rayane foi fazer depilação egípcia em mim e ela fala que eu não estava no meu normal. E naquele dia que a doutora falou que eu ia ter que voltar para o hospital, eu fiquei muito em crise assim comigo mesma, né? De que o que estava acontecendo comigo, sabe? Um dia antes do meu aniversário ainda, daí no dia do meu aniversário, que era no domingo, eu recebi várias mensagens de todos aqueles que eu senti o carinho, sabe? Eu fui abraçada através das mensagens e eu tava esperando dar 6 horas da noite, que eu ia fazer o procedimento da angioplastia. Só que naquela angioplastia me deu um medinho, assim, sabe? Porque só tinha angioplastia para eu fazer. E daí eu ficava pensando comigo, e se não der certo, né? E se não desfazer os vasos espasmos? Mas eu fiquei confiante. Por mais que vinham esses pensamentos negativos, eu fiquei confiante de que Deus estava tomando conta daquela situação. E chegou 6 horas e nada. Chegou 7 horas e eu fui para o procedimento da angioplastia. Daí o doutor Pedro novamente fez o procedimento, deu tudo certo. Daí ele falou, Cateline, é mais uma página virada na tua vida. Daí eu disse, amém, doutor. Amém. Nisso, a Cateline, quando terminou o procedimento, era umas 5h30, 6 horas, ela mandou uma mensagem no grupo. E ela dando a notícia que tinha acontecido, tinha dado tudo certo e que aquilo era uma página virada. Eu que estava no hospital não sabia, mas todo mundo já sabia que o procedimento tinha sido um sucesso e que notavelmente, nitidamente, naquela voz, naquela mensagem que ela já estava mandando, a melhora já era 100%. Algo nos dizia que era o procedimento que tinha sido muito bom, né? Já tinha recuperado ela. Estava me arrumando para ir no culto e eu recebo um áudio da KT. E a KT dizendo para nós, o procedimento acabou, deu tudo certo,
e o doutor disse que é página virada na minha vida. Queridos, eu desci as escadas aqui de casa gritando, glorificando a Deus e apenas agradecendo a Deus, porque a fala da Catê já não era mais a mesma. Deus tinha tocado a Catê mais uma vez. E mais uma vez não era só a Catê que ele tinha tocado. Mais uma vez ele tinha tocado todos nós. Mais uma vez ele estava respondendo o clamor de uma igreja. O clamor de não uma estrutura física, mas o clamor do corpo de Cristo unido. E a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja não se fala de uma estrutura, a igreja se fala de unidade, de irmãos juntos. Antes do procedimento, eu falava para o Fernando bem assim, será que Deus existe mesmo? Será que Ele escuta minhas orações? Será que... Eu falava para ele bem assim, se Deus existe mesmo, Ele tem que me encontrar de certa forma, Ele tem que me fazer presenciar Ele na minha vida. Durante todo o procedimento, durante a cirurgia, durante o procedimento do angioplastia, eu pude comprovar claramente de que Deus existe, de que Deus é maravilhoso, porque o que Ele fez comigo não tem explicação. A gente tá na beira da morte para um aspecto de vida. Não tem explicação. Eu passei por um milagre. Um milagre que Deus tomou conta de toda a situação, Deus tomou conta da equipe médica, Deus tomou conta de tudo, sabe? Desde o momento que eu entrei no hospital até o momento que eu saí, Deus tomou conta de tudo. Hoje eu falo para as pessoas que se existem pessoas que não confiam em Deus, se existem pessoas que não acreditam em Deus, não tem como, gente, não acreditar em Deus, não confiar em Deus, porque o que eu passei explica Deus para mim. O que eu passei explica Deus para mim. E se você não confia em Deus, se você não acredita em Deus, Deus Ele é real, Deus Ele é maravilhoso, Ele está presente em todo momento das nossas vidas. Ela teve o tempo dela, acho que ela precisava desse tempo. Ela precisava desse tempo. Foi tipo um encontro assim com Deus mesmo. Ela e Deus, face a face. Que ela nunca passou por uma provação tão grande assim. E o interior da pessoa, o interior a gente não conhece. Ela é minha filha, uma pessoa excelente, tem um coração grandioso, sempre fiel, de caráter. Mas eu tenho passado por muitas provações, só que essa provação foi uma das maiores assim que eu passei. Em um segundo assim eu poderia estar sem minha filha. Então é nesse momento que você acorda, é um despertar. Cuide, ame enquanto você tem tempo, enquanto há vida, porque depois que morre, daí morreu, já cumpriu a missão. Então a gente tem que aproveitar os segundos, os momentos mesmo, viver cada dia como se fosse o último. E a gente só tem mesmo hoje o sentimento de gratidão a Deus. Essa história hoje, talvez você está procurando alguma resposta em relação a isso, né? Assim como eu também fui procurar na internet quando isso aconteceu. A gente fica realmente muito aflito, a gente quer saber, nós queremos resolver o problema, mas não está em nossas mãos. Está realmente na vontade de Deus, no propósito de Deus, quando tudo isso acontece. E eu quero te encorajar a você acreditar que isso que você está passando aí vai ter um final feliz, vai ter um final
digno daquilo que Deus quer para a sua vida, que é uma vida em abundância, como eu já falei. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Muitas vezes nós experimentamos aquilo que Davi fala, né? Andar pelo vale da sombra da morte. Situações que a gente acha que já é o fim. Mas eu quero te dizer, quando Deus está conosco, o fim, as situações não é um ponto na tua vida. Elas podem ser vírgulas. Talvez, queridos, se você está ouvindo isso, você não tenha passado por nada tão forte desta forma. Mas eu quero te dizer, tudo que você já passou não é um ponto final ainda. Deus pode colocar uma vírgula na tua história e te fazer viver um novo tempo. Dizer assim para as pessoas que estão passando por dificuldades, todos os dias a gente tem que enfrentar mesmo os gigantes, não é porque a gente é cristão que tudo vai ser um mar de rosas, pelo contrário, as provações vêm. Mas quando a sua fé é grande, quando você acredita em Deus, você passa por essas provações cada dia mais forte e cada dia você engrandece mais o nome de Deus. E só quero dizer que para Deus não há impossível. E eu estava consciente em todos os momentos que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, na minha vida, Ele continua sendo Deus. Mas como Ele sabe de todas as coisas, cada um, tudo que você semeia, você colhe. Isso olha, não precisa gerar dúvida no seu coração, não precisa. Deus sabe de todas as coisas e Ele conhece o seu coração. Então, só quero dizer para vocês, esteja ciente e não perca a sua fé. E continue em oração, porque tudo será resolvido, tudo dará certo. Bom, eu mudei no sentido de parar de ter medo das coisas, assim. Medo de amar as pessoas, de me importar mais com as pessoas. Medo e não deixar passar nenhuma oportunidade. Uma oportunidade de falar daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Não deixar a oportunidade de falar que as pessoas podem contar comigo. Foi o medo, foi a insegurança, foi uma mudança, acho que em todas as áreas da minha vida. Me fez um marido melhor, um amigo melhor, um discípulo, um filho melhor. Tudo melhorou, né? Naquilo que a gente via no fundo do poço, parece que Deus vem e transforma de vez a nossa vida. Eu sei que existem mais experiências para vir, né? Mas essas que marcam a gente mudam tudo. Eu não me vejo como que eu era antes, né? É engraçado isso. Mudou. Não permita que nada coloque um ponto final na tua história, na tua vida, nos teus sonhos. Deixe Deus acrescentar vírgulas na tua vida. Existe muita coisa ainda para você viver. Existe muita coisa ainda para você fazer. Se achegue, se aproxime apenas perto de Deus. E deixe que Ele acrescente vírgulas na sua história. Onde a dor, onde as frustrações, onde as rejeições têm tentado colocar um ponto final, Deus pode acrescentar uma vírgula, como acrescentou na história da KT. Eu creio que é mais uma vírgula de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na vida dela. E quero aproveitar o momento e dizer que a KT é muito amada por mim e que é uma alegria, é uma honra caminhar com uma mulher com tanta fé. É uma alegria, é uma honra caminhar com uma mulher com tanta alegria no coração, que hoje ela tem me ensinado como viver uma vida mais leve, como viver uma vida mais tranquila, entendendo que nós fazemos um plano, mas Deus é quem direciona os nossos caminhos. E o tempo todo só nos resta confiar em Deus. E é isso que nós fazemos, é isso que nós seguimos fazendo
confiando em Deus. E eu te desafio a não apenas ter fé, mas ter experiências que sustente a tua fé, ter experiências que te façam experimentar do próprio Deus agindo na tua vida. Milagres, eles existem. Nós servimos a um Deus que é um Deus de milagre. Por isso, não tenha medo de ter que viver um milagre. Para viver um milagre, você precisa ter coragem. E não se esqueça, Deus está contigo em todo o tempo. Durante todo o processo de quando eu estava internada, desde o primeiro dia, né, foi criado um grupo no WhatsApp, de que todas aquelas pessoas que estavam no grupo, elas estavam orando por mim. E eu falo que o processo delas orarem por mim foi o processo mais lindo e gratificante. Eu não tenho como agradecer as pessoas que eu nem sabia que estavam orando por mim. Elas se doaram o tempo dela, elas se compadeceram, né? E se doaram em oração, se doaram em clamor. Então eu vejo assim o quanto Deus foi bondoso comigo e quanto Deus é bondoso com as pessoas, sabe? Porque eu vejo que não foi só o meu testemunho para mim, Cateline. Eu vejo que o testemunho meu abrange várias pessoas. A minha vida tem voltado à rotina normal, porque eu já estou me envolvendo nas coisas da igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês. O dia que eu voltei, a primeira vez que eu voltei na igreja, gente, não tinha explicação. Eu até me emociono até hoje de lembrar desse dia. Porque quando a gente é tirado a força de um lugar que a gente ama, tá? E a gente volta. Ai, gente, a coisa melhor do mundo, é a melhor sensação, é a melhor coisa que tem, sabe? E eu lembro que eu falei para as pessoas que estavam perto de mim, a melhor sensação que eu tive na minha vida foi voltar para a igreja, para a casa de Deus. Cateline de antes era uma Cateline muito perfeccionista. A Cateline de antes se cobrava muito. A Cateline de antes, ela queria ser perfeita. Não é mais essa Cateline que tá aqui hoje falando pra vocês. A Cateline de hoje é uma Cateline leve, é uma Cateline que tanto faz, tanto fez. Minha casa tá limpa, tá bem cuidada. É uma Cateline que não fica brava com as pessoas porque elas não fizeram da forma com que ela queria que fizesse alguma coisa. Antes eu ouvia falar num Deus que era amoroso, num Deus que fazia acontecer todas as coisas, o impossível acontecer. Hoje eu sou prova viva disso, de que Deus pode fazer o impossível acontecer nessa terra. Basta a nossa fé, basta a nossa oração para fazer o impossível acontecer.